Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Nas grandes cidades, cresce o discurso de que muitos brasileiros estariam prontos para abandonar a carne. Fala-se em hambúrguer de laboratório, proteína sintética, alternativas do futuro. Mas quando a gente sai da bolha das manchetes e coloca dado sério na mesa, a realidade é bem diferente. Uma pesquisa nacional recém-divulgada ouviu consumidores de todas as regiões do Brasil, sem achismo, sem torcida. E os resultados começam a desmontar boa parte das narrativas que vêm sendo repetidas por aí. Em vez de um país disposto a largar a carne, o que aparece é um consumidor que segue vendo valor na proteína animal e que está muito longe de trocar o churrasco por uma experiência de laboratório. Ao mesmo tempo, esse consumidor está mudando. Passa a valorizar rastreabilidade, sustentabilidade e bem-estar animal. Quer informação, transparência, quer saber como e onde essa carne é produzida. Só que, quando perguntado sobre a pecuária brasileira, revela pouco conhecimento sobre a realidade do nosso campo. Ou seja, não falta trabalho bem feito, falta comunicação. É nesse ponto que entra o nosso convidado. Paulistano, nascido na maior cidade do Brasil, o Gabriel Zuccoli, o Gazzu, construiu carreira cuidando de algumas das maiores marcas do mundo, até que, ao se aproximar do agro e ouvir quem produz, encontrou algo que o fez brilhar os olhos: propósito. Hoje, ele é uma das mentes responsáveis pelo movimento A Carne do Futuro é Animal, que nasceu da inquietação de ver a pecuária brasileira retratada de forma rasa e muitas vezes injusta, especialmente nas metrópoles. Neste episódio, o Gazzu fala sobre a criação, os pilares e os objetivos do movimento. Abre os bastidores da pesquisa, que mostra o que o brasileiro realmente pensa sobre carne. Compartilha reflexões sobre o poder da comunicação, o risco de deixar que outros falem em nome do campo e traz orientações práticas para quem produz e quer se posicionar melhor, seja como marca, como fazenda ou como setor. Porque no fim das contas, a carne do futuro continua sendo animal. O que precisa ser aprimorado com urgência é a forma como a gente fala dela. Gabriel Zuccoli, de a partir de agora é Gazzu, que é o jeito que o pessoal te conhece, né? O jeito que você se apresentou, inclusive, quando conversamos pessoalmente um tempinho atrás aqui em Cuiabá. Cara, que satisfação recebê-lo no podcast do Patrone. Fico muito honrado com você ter aceitado o convite de prontidão, né, para trazer informações sobre esse trabalho tão bacana que está em fase inicial e já fazendo barulho positivo. Acho que é o mais importante disso tudo, é entender quando um movimento de fato faz barulho positivo, traz uma compreensão do cenário que a gente está vivendo e para onde a gente deve se direcionar. Claro, quem está começando a nos ouvir aqui agora vai entender isso mais adiante, mas estou falando do movimento A Carne do Futuro é Animal, qual o Gazzu é diretor de marketing. Falei bastante aqui para fazer essa introdução, mas te agradecer mais uma vez, cara. Como é que você está? Obrigado por estar aqui conosco. Como é que você está por aí? Tudo bem? Muito obrigado, Patrone. Bom, olá para todo mundo que está escutando a gente aí, muito legal ter essa possibilidade. Você falou, eu digo mesmo, uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Claro, poder falar do movimento, mas também bater um papo em geral. Eu acho que tem bastante coisa para a gente poder conversar legal, que vai interessar bastante as pessoas. Muito obrigado pelo espaço. Maravilha, cara. Vamos lá para a gente começar a trazer um pouco do que é o movimento. Mais adiante a gente fala um pouco mais de carreira, mas o nome já diz tudo, né, cara? Eu acho que é sensacional a sacada do nome do movimento. A Carne do Futuro é Animal. Vamos entender essa boa jogada aí de troca de palavras ou de junção de palavras, né, que traz já um recado direto no próprio nome, né, na própria escolha do nome. Perfeito. Bom, Patrone, dando um contexto geral, né, sobre do como que a gente chegou até aqui. Na verdade, a ideia nasceu do Luciano Rezende, né, ele é o CEO da Nutripura, mas como uma ideia mesmo e, na verdade, uma insatisfação de entender que o mercado, principalmente nas grandes metrópoles, não compreendia, né, a pecuária da melhor forma possível, né, e que muitas vezes tinham uma visão errada sobre a produção da carne animal aqui no Brasil. Isso incomodava ele bastante, até por ser líder de uma empresa que conduz esse processo da melhor forma possível, seguindo as melhores práticas possíveis também, né? E aí ele teve a ideia de criar uma campanha, né? E aí ele chamou o consultor de comunicação da Nutripura, que é o Nicolas Vital, um grande parceiro
meu que já trabalhei diversas vezes. E aí, na hora que eles começaram a arquitetar, eles falaram, pô, acho que a gente precisa chamar o Gazul aí para poder sentar com a gente na mesa, né? Então, quando eles me chamaram, a ideia inicial era, cara, como que a gente embala isso numa campanha para levar essa mensagem para as grandes metrópoles, né? Esse era o desafio. E aí, como estrategista de marca, principalmente pensando, né, e analisando bem o perfil das pessoas nas grandes metrópoles, o que eu levei para eles é o seguinte, que para a gente poder levar essa mensagem e fazer que as pessoas compreendessem, comprassem essa briga, a gente ia precisar ter muita atitude. Ia precisar ser alguma coisa que realmente se destacasse do padrão, para que as pessoas pudessem bater no peito e dizer que aquilo representavam elas, né? E aí, no sentido de começar a pensar, eu falei, cara, eu acho que isso, na verdade, é um pouco mais do que uma campanha, né? Eu acho que a gente está olhando até um pouco como um movimento, né? O que as pessoas possam se associar e que aquilo diga um pouco sobre o que elas mesmas acreditam. E aí, no esforço de conseguir encontrar um nome, né, a gente partiu um pouco do pressuposto que eram alguns incômodos iniciais, que eram como, por exemplo, muito se dizia de carne de laboratório, ou outros tipos de carne sintética que viriam para poder substituir a carne animal, né? E aí a gente começou a conversar e falou, poxa, é uma pena que hoje em dia as pessoas... Existe esse lugar dessa narrativa que a carne do futuro é algo que é feito em laboratório. Isso é simplesmente algo que não pode acontecer. E aí a gente começou a falar, falou, cara, então vamos comprar essa briga da carne do futuro, porque sobre várias perspectivas, já era uma narrativa que estava acontecendo na cidade, até no próprios buscadores, nos Google, se você buscasse carne do futuro, ia te levar para um lugar, então era uma briga que a gente quis comprar para poder posicionar bem a nossa mensagem. E aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, se a gente abordar a carne do futuro, e a gente está indo numa onda de movimento, a primeira coisa que a gente precisa pensar é como que a gente vai adjetivar, né? Porque carne do futuro por a carne do futuro, mas o que é a carne do futuro, né? E, pô, futuro legal, patrão, é futuro com churrasco, né? Não tem jeito, a gente sabe, cara. E churrasco é animal, né? Então, quando eu comecei a pensar, eu falei, cara, alguma coisa, eu falei, cara, isso aqui é tão legal, isso aqui é tão animal, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Eu falei, cara, não tem segredo, a carne do futuro, ela é animal. É animal porque é legal pra caramba e é animal porque ela é dos nossos passos brasileiros e ela já existe. Então, foi um processo aí criativo que a gente chegou e eu acho que a gente foi muito feliz na concepção do nome do movimento. Excelente, cara. Já deixo aqui também um abraço pro Luciano, né, da Nutripura, pro Roberto também, estivemos aí recentemente juntos, inclusive foi onde nós nos conhecemos pessoalmente, e você citou o Nicolas, né, o Nicolas participou conosco aqui, Nicolas Vital, grande abraço também, agora tá morando fora do Brasil ali, quando tem a oportunidade de estar aqui conosco também, batendo um papo. Comunicação Além da Porteira foi o episódio dele, número 172, aí quase 90 episódios, quase 90 semanas atrás, o que é preciso melhorar para que a realidade do agro seja compreendida por quem não é do campo. E aqui a gente vem também numa jogada de mostrar, né, o quão o nosso futuro, a carne do nosso futuro é animal, e você disse muito bem, né, tem uma pegada, né, do que, pô, é legal pra caramba e é animal, ou seja, valorizando, né, de fato, o que a gente sabe produzir e produz com excelência, né, nos pastos, nos confinamentos, nos semi-confinamentos, ou seja, a gente consegue mostrar o que tem de valor, né, de fato, e traz isso com uma roupagem muito inteligente. E aí você falou do Luciano, que recorreu ao Nicolas ali, buscaram você, e tem mais gente envolvida nesse projeto, né, eu queria que você falasse nesse movimento, eu queria que você falasse inicialmente aí essa soma de forças, né, de quando ele nasce e quais as primeiras ações, né? Mais adiante a gente vai falar, claro, da pesquisa que traz dados aí incríveis aí sobre a percepção do brasileiro com relação à nossa carne. Patrônio, na verdade a gente costuma dizer que o movimento, ele é do setor, tá? Ele vem com um papel estratégico muito importante, tá? É algo que é extremamente necessário hoje, que é combater as narrativas que não necessariamente dizem a verdade, né? Então, quando a gente não ocupa o nosso lugar de fala, a gente não controla a comunicação, invariavelmente a gente abre espaço para que outras linhas narrativas apareçam e ocupem esse espaço, né? Então, hoje, existem diversas pessoas que se unem a nós para poder fazer essa missão acontecer, né? Na verdade, eu considero a gente como se fosse uma plataforma aberta, né, para pessoas que queiram ajudar e auxiliar a mensagem chegar mais longe, né? Então, hoje, fora todo o time estratégico que a gente tem de comunicação, né, de redes sociais, de imprensa e tudo mais, a gente também começou a atrair porta-vozes e embaixadores que poderiam
nos auxiliar a levar essa mensagem mais longe, né? A gente sabe a importância que esses influenciadores têm, principalmente quando a gente consegue casar o real posicionamento deles com o posicionamento do próprio movimento, né? Então o movimento ele é basicamente constituído por 4 verticais, né? Que é sabor, no sentido da parte da sociabilidade da carne, do churrasco, da parte cultural, da gente unir as pessoas em volta da carne, a questão da saúde, né, que é algo muito importante também, a questão da qualidade da produção da carne e da sustentabilidade. Então, são esses 4 pilares que a gente aborda ao longo dos nossos conteúdos para poder realmente levar essa mensagem para as grandes metrópoles, sejam os jovens ou até as próprias donas de casa, as pessoas que comem a carne ali no dia a dia, que na prática é o maior consumo da carne, acontece no nosso dia a dia mesmo, dentro da nossa alimentação. Então, pensando nisso, a gente trouxe aí o doutor Alexandre Duarte para poder representar essa parte da saúde, né? Trouxemos Marcelo Bolinha, né, respeitado açougueiro e churrasqueiro, para poder tratar tanto da saúde quanto da qualidade da carne, e o Richard Rasmussen para poder trazer esse ponto da sustentabilidade, né? E foi muito legal porque recentemente ocorreu o 12º simpósio no Tripura, né, com o tema Carne do Futuro, onde a gente conseguiu, como movimento, ter um espaço bacana, trazer esses porta-vozes para poder levar a mensagem para o grande público, e foi realmente um sucesso e mostrou que a gente realmente está no caminho certo. Excelente, cara. E aí, quem está nos ouvindo fala, pô, mas esse movimento então tem muito tempo. Me fala aí quando que foi o start do movimento para ver que vocês já estão trabalhando para valer mesmo. Na verdade, a gente já começou com essa missão, né? A gente tem essa cabeça é o que a gente costuma dizer, de ser ágil, né? Mas não afobado. A gente entende que essa é uma batalha, é uma jornada, né? Não é um sprint, a gente está realmente falando de uma maratona, porque a gente conseguir converter as narrativas atuais pelas narrativas oficiais, verdadeiras, é um processo, né? Mas o movimento foi lançado em 14 de abril de 2025, então estamos indo aí para um ano de movimento, é algo que ele ainda é super jovem, né? As possibilidades ainda são super grandes para a gente tem um roadmap muito bem desenhado, mas a gente também entende a importância da gente se adaptar à resposta do grande público, né? Então o movimento ele é algo vivo, ele é algo orgânico, por mais que a gente saiba o caminho que a gente quer trilhar, a gente também está sempre aberto às movimentações, às oportunidades que se abrem a cada passo que a gente dá, né? Então a gente vem percebendo nos contatos que a gente faz com pessoas que queiram levar a mensagem à frente, que realmente a identificação com que a gente traz é muito grande, não só pelo fato da gente comunicar o setor, mas para a gente ter essa roupagem mais moderna, mais descolada, alguma coisa que se comunica diretamente com a metrópole, né? Excelente, cara. E eu te fiz essa pergunta justamente para te ouvir dizendo o que você disse mesmo, né? É um movimento que ainda completa um ano, está completando um ano agora, mas começou com muita vontade, né? Com muita garra, mas respeitando de fato o processo no que diz respeito a coletar as informações que vão ser levadas, que vão ser defendidas, com base científica, com informação coerente, né, condizente com, de fato, uma resposta que vá realmente elucidar dúvidas, né, questionamentos, né, e não seja apenas algo levado, né, por se levar, né? Então acho que isso é fundamental, porque quando a gente trabalha com comunicação, e você sabe bem disso, né, é preciso que a gente tenha base e tenha base sólida para levar essa informação e defendê-la, né? E a gente sabe o tanto de narrativas, né, grande parte das narrativas que são contrárias à própria produção, né, de carne bovina, de carne por si só, trazem muitas vezes, né, inverdades, informações distorcidas, e a gente sabe o trabalho que é para desmistificar isso, né? Para desmistificar, nada melhor do que realmente um movimento que busca levar essa verdade com fontes seguras, né? Acho que é bem por aí, né, Gazul? Perfeito, esse é o caminho. A gente tem somos muito criteriosos no tipo de informação que a gente leva para o público, e não só na informação, Patrone, mas como que a gente embala essa informação para que as pessoas não só compreendam, mas sejam capazes de replicá-las, né? Então, a gente tem uma estratégia de atingir os públicos que estão mais próximos nesse começo, então, pessoas que já são amantes da carne, né, que gostam de fazer o seu churrasco de final de semana, mas muitas vezes eles próprios não têm a informação correta para replicar, né? E a gente sabe que, pelo menos a gente aqui, vivendo
eu moro aqui em São Paulo e eu posso falar que, pô, se você abre uma rede social, ou um jornal, alguma coisa, muitas vezes acabam se encontrando ali histórias de que ou a carne não faz bem à saúde, ou que as pessoas estariam aptas a parar de comer carne. Eu acho importante a gente conseguir levar a mensagem de uma forma que essas pessoas possam agir como embaixadores no dia a dia, porque a maior batalha está nessas conversas que acontecem, né, entre amigos, na mesa de bar, ou enfim, dentro do trabalho, né? Então, as pessoas terem a capacidade e o conteúdo necessário para que isso ocorra é realmente a nossa grande estratégia, por isso que realmente boa parte dos nossos esforços hoje são baseados em conteúdo, tá? O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que nenhuma safra é igual à outra. O tempo, o mercado, o time, muita coisa muda. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança que preza pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando. A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares escolhidas para o portfólio de sementes da empresa e ainda atua com um cuidado especial durante a entre-safra, como a realização de testes de qualidade e armazenagem em ambiente adequado. Assim, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para ser cultivada. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Excelente. E aí, falando em conteúdo, falando em informação, é preciso também ter uma ideia mais precisa, né, e confiável do que de fato se fala, se pensa sobre a nossa carne, né? E aí vocês vêm com a pesquisa O que o Brasileiro Pensa sobre a Carne, né? Me fala um pouquinho desse trabalho, que eu acho que traz aí fontes muito interessantes, né, insights muito interessantes sobre a percepção real e atual desse nosso produto que é tão valioso, né, tão emblemático que é a nossa carne. Perfeito. Como eu disse, né, muito do core do movimento, ele se baseia realmente em ter informações fidedignas e confiáveis para que a mensagem correta possa circular, né? E a gente também, desse lado, tem uma preocupação muito grande em estudar o que tem sido falado e tudo mais. E, nesse sentido, a gente começou a encontrar algumas coisas, como até algumas pesquisas que levavam para o lugar falando que brasileiros estariam aptos a parar de comer carne por causa da saúde, né? E a gente, até num nível não muito de ficar bem curioso mesmo, a gente falou, pô, mas será que essa percepção realmente é verdadeira? E como é que será que, na prática, anda o consumo de carne no país, né? E para a gente realmente ter controle da informação, a gente entendeu que a melhor forma de fazer isso era nós mesmos encomendarmos a uma pesquisa, né? Foi o que a gente fez junto ao Instituto Qualibest, que você bem sabe, um dos institutos mais respeitados aí do Brasil, para poder levantar esses dados, tá? E os dados que a gente trouxe, assim, realmente foram bem surpreendentes do ponto de vista do que estava sendo falado, né? Então, só para dar um preview aqui para você, né? Na prática, apenas 1% das pessoas estariam aptas a parar de comer carne. Então, a narrativa de que as pessoas querem parar de comer carne, ela realmente não se sustenta, né, Patrone? A gente vê aí que 72% das pessoas querem continuar tendo o consumo de carne que tem hoje e 12% querem aumentar o consumo da carne, né? Até falo brincando que eu faço parte dessa estatística, que com certeza, para mim, quanto mais carne, melhor, né? E do ponto de vista de motivação, ao serem questionados o porquê do consumo da carne, a primeira resposta sempre é saúde mesmo, né? Então, as pessoas, 91% das pessoas associam o consumo de carne à saúde. Tá? Então, esses foram alguns dados, a gente tem tantos outros aqui, principalmente dentro do universo, quando a gente fala a respeito da carne do futuro, sobre o que as pessoas realmente se importam, né, quando a questão é escolha do produto que eles vão ter nos seus lares, né, a gente percebe ali que realmente o consumidor ele está mudando, né? Então hoje 77% desses consumidores eles se preocupam bastante com a questão da rastreabilidade, né, que a gente sabe que é algo que vai estar cada vez mais presente ali, o tema em pauta, né? A gente também percebe que 78% valorizam a sustentabilidade e 86%, que é a grande maioria, valorizam o bem-estar animal, tá?
Então a gente percebe que são fatores que já fazem parte, né, do dia a dia da pecuária. A gente sabe o nível da produtividade que a gente possui hoje, né? Então questões como rastreabilidade, bem-estar animal, sustentabilidade já fazem parte do negócio. Mas veja só, Patrone, como que é realmente a questão da comunicação, né? Por mais que o consumidor esteja mudando e ele valorize sustentabilidade, rastreabilidade, bem-estar animal, 34% dos respondentes disseram não saber se a pecuária estava evoluindo do ponto de vista de sustentabilidade. Pois bem, você veja que a gente sabe que a gente tem uma das produções de pecuárias mais sustentáveis do mundo, um dos códigos florestais mais rigorosos do mundo, e mesmo assim as pessoas não sabem se a gente está evoluindo, né? Ou seja, existe uma necessidade muito grande do setor se comunicar como um todo. Essa é uma responsabilidade do setor, porque é o consumidor final que puxa essa cadeia, e a gente precisa, né, como setor, garantir que a mensagem correta chegue para que isso aconteça da melhor forma possível, né, e a gente diminua cada vez mais esse gap entre o que é realizado no campo realmente e o que as pessoas entendem aqui como percepção. Legal, cara. E aí, eu queria trazer alguns outros números. Você trouxe um overview com os principais destaques, né? Mas tem muita robustez essa pesquisa, tem muito insight legal, recorte bacana que dá para a gente explorar. Eu vou trazendo alguns pontos aqui para você ir comentando e, evidentemente, vai ficar o convite para que as pessoas acessem ali as redes, né? Os links ali do movimento, a Carne do Futuro Animal, para que também tenham acesso à pesquisa completa, né, e conheçam todas as informações. Mas vamos lá, para trazer alguns números aqui, foram mais de 1.000 pessoas, 1.021 pessoas que responderam em todo o país, né, a pesquisa traz ali os dados de percentual de cada região do país onde houve respondentes, a idade do pessoal que participou, nível de escolaridade, ocupação, renda mensal, ou seja, é muito ampla essa pesquisa, realmente obedecendo, né, todos os critérios que existem para que uma pesquisa seja confiável, né? Por isso o Gazul logo no início frisou quem foi que fez a pesquisa e o quão renomado é o Instituto. E aí vem com uma questão que eu acho bacana também, que não fica só na carne bovina, mas consegue dimensionar como o brasileiro, né, que respondeu, que participou, que representa aí a nossa população, quanto ele consome ou com que frequência ele consome carne de peixe, carne de aves, carne suína e carne bovina. Aí já dá para a gente ter um parâmetro bacana também, né, Gazul? Comenta um pouquinho sobre aí esse ponto. Perfeito, Patrone. A pesquisa ela é super completa. A gente foi muito criterioso nessa questão até da amostragem estatística. A gente escutou brasileiros de todas as regiões do país. É importante frisar que são brasileiros acima de 18 anos, né? Então, realmente, estamos falando de um público economicamente ativo que tem essa voz mesmo, né? Então, claro, quando a gente está falando da carne do futuro animal, a gente acaba tendo um foco um pouco maior na pecuária, mas a pesquisa fez muita questão de realmente trazer essas outras informações, como o consumo de peixe, de porco, de aves no geral, né, sobre a perspectiva de deixar muito claro, né, que o setor defende a carne animal. E até a própria palavra, né, quando a gente fala em carne, proteína, não é nem certo a gente falar, caso não seja animal, a gente não pode falar que é carne, tá? Isso daí está realmente equivocado. Tá? Então esse foi o nosso objetivo para conseguir dar um panorama geral do consumo da carne animal no país. E aí um ponto que eu acho muito legal, que vem logo no início da pesquisa, né, em quais ocasiões você normalmente consome carne bovina. E aí a gente tem uma relação muito, muito direta com o bem-estar, com alegria, com felicidade. Parece algo sucinto, algo sutil, mas ele também traz um pouco de como a gente enxerga a carne bovina como um todo. Perfeito, né? Quando a gente começa a falar em carne bovina, muitas vezes as pessoas começam a associar diretamente ao nosso churrasco, né? Que, claro, faz parte da nossa cultura, ela está presente em momentos de celebração, mas veja bem que a carne, na verdade, ela está presente no nosso dia a dia, nas refeições que a gente tem, nas refeições mais triviais que a gente tem no nosso dia a dia. A gente sabe que a carne faz parte daquela comida afetiva, da comida da avó, da comida da mãe, né? Grandes partes das nossas memórias estão atreladas a esse almoço de família, de domingo, onde a carne sempre foi e, na minha concepção, sempre será protagonista, tá? Então essa foi a ideia realmente de mostrar que o consumo da carne ele é muito amplo, né? Então ele passa pela mão de grandes chefes, passa pela mão de donas de casa, passa pela mão de solteiros que moram sozinhos, enfim, todos os tipos de pessoas consomem carne e a pesquisa deixa isso muito claro.
Excelente. Depois adiante pergunta sobre onde costuma comprar carne bovina, o quanto a raça influencia, e tem as raças ali que foram citadas como preferências ali de parte do público. E aí vem para um ponto interessante que você destacou aqui, né? Nos próximos 6 meses, se você pretende o seu consumo com relação à carne bovina, se pretende aumentar, parar de consumir, manter consumo, reduzir consumo, não sabe dizer. E aí a gente vê um percentual mínimo, né? 1% só dos ouvintes, né, dos participantes, melhor dizendo, apontaram que gostariam de parar de consumir, né? Isso também traz muito do que é a realidade, né? A gente está discutindo, né, tudo que falam da carne bovina, e você disse, a gente precisava de informações para entender de fato o que o consumidor, como ele enxerga, e se ele vai tomar alguma decisão agora, né, realmente de parar de consumo. E acho que essa resposta também ela traz uma clareza muito grande, né? Perfeito, Patrone. Acho que essa era a mensagem principal, esse foi o ponto de partida mesmo. Será que o brasileiro está parando de comer carne? A gente vê que isso realmente não condiz com a realidade. As pessoas consomem carne e querem continuar consumindo, eventualmente até consumir mais carne, né? Então, isso é algo muito importante, é uma informação que a gente tenta dar destaque bastante quando a gente tem oportunidades como essa daqui, porque essa é aquele tipo de resposta que realmente começa a anular narrativas que possam não ser tão verdadeiras, né? E são respostas que dá para as pessoas terem fácil na ponta da língua, né? Então, caso a conversa comece a levar para um lado as pessoas estão parando de comer carne, a gente sabe que não é verdade, só 1% está começando. Então, a gente frisa bem esses números, porque a gente quer que a mensagem realmente ela se espalhe no máximo possível. Maravilha, vou também trazer mais uns pontos aqui da pesquisa que eu acho bacana. Como você avalia a qualidade da carne bovina no Brasil? 9 em cada 10 ali classificam como boa ou ótima, né? Então a gente entende que o consumidor percebe realmente a qualidade da nossa produção, aí fala sobre saúde, né, bem-estar. O Gazu comentou alguma coisa sobre isso aqui também. Acho que é legal que vocês busquem aí acessar a pesquisa para ter essas informações na íntegra. E aí vem a questão da origem da compra, que eu acho que é um ponto que também sintetiza uma realidade que a gente vivencia em termos de consumidor cada vez com uma voz mais ativa, que é colocar aqui para uma pergunta se saber a origem da carne bovina que você compra, se você pagaria ou mais ou não, se você acha importante ou não. Comenta a leitura de vocês sobre esse dado, Gazu. Patrônio, a gente sabe que a questão da rastreabilidade é um tema super presente, principalmente para quem trabalha no setor, mas é legal que a gente começa a ver que realmente o perfil do consumidor vem mudando e ele vem querendo cada vez mais ter esse tipo de informação, né? E isso é importante porque foi o que eu falei lá no começo, né? O cliente final, ele que vai puxar a necessidade da cadeia como um todo, né? Então é claro que a gente ainda tem alguns avanços do ponto de vista de rastreabilidade, né? A gente sabe que é uma tendência clara de crescimento, mas acho que a gente vai ver bastante avanço impulsionado por legislação, a própria pressão do mercado externo por esse tipo de informação, né? É claro que quando perguntado se o cliente pagaria mais por isso, ele ainda tem uma questão. Eu acho que isso é um pouco do reflexo da nossa realidade econômica no país, nem todo mundo consegue comprar ainda uma carne diferenciada, mas eu sou sempre o cara do copo meio cheio, né? Então eu já fico muito feliz de entender que a consciência do consumidor está mudando. Isso mostra para mim que a tendência, em breve, realmente, é a gente ter uma questão de rastreabilidade muito mais clara e trazendo muito mais informação para o consumidor. Legal. Aí a parte de sustentabilidade, que é muito importante, você já trouxe e apresentou aqui essa informação, que eu acho que é um dos grandes destaques, né? Que é a gente entender que tudo que a gente faz ainda não chega a essa informação de maneira clara, né? O consumidor não percebe, de fato, todo o trabalho que é feito. Isso é um ponto de muita atenção. Realmente, aí vem a questão de certificação, bem-estar, né? E aí se pagaria ou mais, como o Gazu explicou no tópico anterior. E aí, Gazu, vem também sobre experimentar carne de laboratório ou não, né? Se já testou ou não, plant-based também, e pergunta como você avalia que será o futuro da produção da carne bovina no Brasil. O que vocês esperavam dessa resposta e o que a pesquisa mostrou para vocês? Olha, na verdade, do ponto de vista de expectativa, né, a gente foi com a mente bem aberta para poder receber a realidade do jeito que viesse, tá? Mas a resposta no final do dia foi muito condizente com o que a gente já sabe do ponto de vista de estudos e acompanhamento de tendência, né? Então o consumidor ele quer
carnes que tenham menor impacto ambiental, que tenha mais segurança, mais qualidade, né, mais sabor. Todo mundo valoriza muito o sabor da carne, e claro, essa garantia do bem-estar animal, né, que bem como a gente viu, realmente é o percentual que mais chama atenção, onde 86% das pessoas se preocupam com o bem-estar animal. Tá? Então, realmente, a carne do futuro é aquela que é feita com qualidade, que tem muito sabor e que se preocupa demais com a sua sustentabilidade no seu processo produtivo. Excelente, excelente. Então tem várias informações aqui, a gente trouxe um apanhado, né, mas fica o convite mais uma vez para que quem tiver interesse busque realmente analisar a pesquisa, né, interpretar as informações que estão muito claras ali e aí pensar conjuntamente de que maneira a gente pode somar forças para amenizar esse desconhecimento, né, ou contornar esse desconhecimento, né, alimentar o conhecimento sobre o tema, né, e enxergar a leitura que o consumidor, né, com cada vez mais voz ativa, como a gente já frisou aqui, ele está a resposta, né, o caminho que ele está direcionando a gente para esse trabalho muito bem feito. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Daqui para frente, Gazu, qual que é a ideia, né, do movimento, né? Ou seja, você disse, você tem que ser algo que não seja afobado, né? Tem uma energia muito forte, né, para estar fazendo, todo mundo disposto, mas é um projeto que ele tende a ser uma maratona, foi o termo que você exemplificou, ou seja, é contínuo pensando no longo prazo para que ele seja de fato duradouro, né? Mais pessoas, mais empresas, mais entidades podem somar forças, né? Como que você faz uma leitura do futuro com base nas informações que você já tem, né? Com base nas ações que já estão sendo feitas e olhando adiante? Perfeito, Patrone. Eu acho que agora a gente está num momento muito favorável no sentido de conseguir dar bastante voz com essa pesquisa em grandes meios e levar a mensagem do movimento. Pensando como um estrategista de comunicação mesmo, acho que tem duas frentes de trabalho que são muito importantes, né? A primeira é uma aproximação contínua do setor, né, para que a gente consiga ganhar mais força e mais tração para que o movimento tenha realmente mais impacto, né? E do outro lado, que para mim é onde mora o maior desafio, né? Que é aquele famoso como furar bolha, né? Como que a gente leva essa mensagem e faça isso entrar aí no dia a dia e na conversa das pessoas dentro das grandes metrópoles, né? Como realmente roubar esse espaço, essa audiência. A gente sabe que hoje em dia a grande moeda é a audiência, né? Então, nosso maior desafio é ser cada vez mais relevante. A gente acredita fazer isso com informações corretas, com conteúdos que enriqueçam, né, as conversas e estando cada vez mais presente. Então, a gente tem em vista alguns projetos aí para conseguir realmente trazer a mensagem cada vez mais presente e, claro, essa aproximação do setor contínuo é muito importante para que a gente continue ganhando força ao longo do tempo, né? Somos um movimento que temos apenas um ano, né? Mas não somos de nos acomodar, então a gente não fica só dormindo no sucesso, a gente realmente é super criterioso e a gente se puxa bastante para que isso aconteça da melhor forma possível. A gente entende isso como realmente o nosso propósito, né? Levar essa verdade que a gente vê no campo acontecendo para que as pessoas aqui saibam exatamente o nível da pecuária que o nosso país tem. Excelente, cara, excelente. Vamos agora conhecer um pouquinho do Gabriel Zuccoli, né, o Gazu. Me fala um pouquinho da tua origem, cara. O sotaque aí deixa claro da tua região de nascimento, né? E você já disse que está em São Paulo, você é paulistano mesmo da capital, né? Como que começa a tua carreira e tua jornada e teu primeiro contato com o agro, teus primeiros contatos com o agro? Bom, eu sou paulistano, realmente da capital. Sempre gostei muito dessa parte de comunicação, sempre me identifiquei muito com o trabalho de marca sobre a perspectiva do comportamento do consumidor. Eu sempre gostei de estudar o comportamento humano e ao longo dos anos comecei a perceber a importância que as marcas têm nas nossas vidas no sentido de nos ajudar a nos expressar de uma melhor forma para o mundo, né? E percebi dentro desse universo das marcas a possibilidade realmente de conseguir agregar e deixar um legado bacana, né? Então, cada marca que eu construí, que fica aí no mundo, por mais que eu vá depois para o outro plano, essas marcas continuam. Então, acho que essa é uma coisa muito legal, por isso que eu tenho eu sou muito exigente do ponto de vista das estratégias das marcas, porque as marcas precisam ter alma. Eu acho que isso que faz diferença entre aquela marca que você
compreende no nível emocional e aquela que alguém precisa ficar te explicando racionalmente para você entender. Então, eu gosto de criar marcas que realmente se conectem emocionalmente com as pessoas, e para isso existe uma questão de estudar bastante a fundo, né, essa parte do comportamento, como as pessoas se expressam, como que aquelas marcas realmente se posicionam. Eu costumo dizer que a cabeça dos consumidores é como se fosse tentar encontrar um terreno aqui em São Paulo, né? Então tá tudo ocupado. Como é que você cria uma marca e acha um lugar para ela na cabeça do seu consumidor, né? Então você precisa realmente usar de muita criatividade, usar de muitos dados, né, de muitos estudos para conseguir trazer essa realidade que condiza com as marcas. Né? Do ponto de vista de levar todo esse meu estudo para dentro do agro, né? Então minha carreira ela sempre foi baseada trabalhando em grandes grupos de comunicação mesmo, né? Trabalhando em grandes agências de publicidade para os maiores anunciantes do mundo. Tive a oportunidade de trabalhar em estratégias de marca como da Audi, Johnson & Johnson, Vivo, Banco Itaú, enfim. E logo no começo, quando a gente estava iniciando a agência, eu e meu sócio, né? A gente foi chamado para um projeto para poder criar um projeto de cultura corporativa para 2 empresas que estavam se unindo e passariam a partir daquele momento ser uma empresa só. Então eram 2 empresas que eram concorrentes e a partir daquele momento passariam a ser uma empresa só. Então havia uma necessidade de ter uma comunicação interna, de uma cultura corporativa muito forte para que as pessoas não começassem a brigar no corredor como fossem rivais e entendessem que estavam trabalhando no mesmo lugar. Essas empresas eram a Sadia Perdigão, se tornando a BRF. Né? E eu gosto muito também de trabalhar essa parte de cultura corporativa, que nada mais é do que a marca da porta para dentro, né? Então como que a gente faz uma empresa ser realmente vista como uma boa marca empregadora e que as pessoas queiram realmente fazer parte daquela história. E aí a gente criou esse projeto, que foi um projeto maravilhoso, ele teve duração de 7 anos e uma das primeiras etapas do projeto foi quando eu e meu sócio saímos para poder fazer uma imersão e conhecer vários pontos produtivos da BRF. E eu tive a oportunidade de fazer o que eu mais gosto, que é conversar com as pessoas, né? Porque no final do dia, acho que essa é a coisa mais rica que tem quando você trabalha com comunicação, você conversar com as pessoas e conseguir unir percepções. E eu era um cara da cidade que tinha uma visão do agro, como a maioria das pessoas da cidade tem, e quando eu comecei a conversar com as pessoas, eu lembro de virar para o meu sócio e falar assim, cara, olha que loucura o senso de propósito que essas pessoas têm. Não importa se o cara está trabalhando numa máquina, se ele está realmente arando o campo, todo mundo que a gente falava tinha um brilho no olho de realmente entender que está fazendo a diferença no país, e aquilo pegou muito forte para mim, porque eu estava acostumado a trabalhar com marcas aqui, enfim, marcas da Faria Lima e tudo mais, que um dia o cara está trabalhando num lugar, no outro, não tinha muito essa questão. Eu falei assim, caramba, que loucura, né? É uma sensação de propósito tão grande. E aí eu falei assim, olha só, ao mesmo tempo, cara, as pessoas não sabem disso tudo que a gente está vendo aqui. E aí, né, me abriu a oportunidade no sentido de falar, cara, o agro precisa de uma comunicação melhor. O agro precisa do mesmo nível de comunicação que as grandes marcas têm. Nike, Coca-Cola, essas startups, Airbnb, por que não? Né, levar uma comunicação de qualidade, e aí desde então a gente vem focando cada vez mais, né, para poder trabalhar dentro do agro e realmente fazer as pessoas entenderem que o agro é formado por famílias, por pessoas que respeitam a terra, que entendem a terra como símbolo do seu legado nessa vida, né? As pessoas não entendem isso, esse amor que o produtor tem pela terra, que a terra é a história dele, né? Então, é algo que me traz uma satisfação muito grande do ponto de vista profissional, pessoal, e eu acho que eu me sinto uma pessoa muito grata, porque nem todo mundo consegue casar propósito pessoal e profissional numa única missão, né? Então, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço e entendo que eu ainda estou bem no começo da missão que eu tenho aí para ajudar as pessoas realmente terem uma fotografia real do agro. Foram quantos anos de carreira até esse primeiro contato que você nos disse aqui da fusão da Sadia com a Perdigão, ou seja, quanto tempo de vida também, né, dessa origem paulistana, esse gigantesco centro urbano, né, que representa o nosso país, para passar a enxergar essa realidade do campo? Olha, acho que foram quase 15 anos antes de iniciar no agro, né, e sempre muito voltado a querer trabalhar com grandes marcas internacionais, né,
pelo tamanho das verbas de marketing que elas tinham. E hoje, olhando para trás, eu entendo que isso foi tudo uma preparação para o momento atual que eu vivo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais de altíssimo calibre, eu tive a oportunidade de ver na prática como essas grandes marcas são criadas, e te digo, Patrone, nada é acidente na construção de uma marca, tudo é pensado nos mínimos detalhes, né? Então, juntando toda essa caixa de ferramenta, que eu chego no agro, né, e coloco meus 2 pés e realmente eu não saio mais, e ainda percebo que existem algumas grandes missões, né, principalmente sobre a realidade de verba de investimento de comunicação que ainda existe no agro, comparado a outras grandes marcas de bem de consumo que já entenderam que a batalha real ela acontece na cabeça do consumidor, né? E por mais que muitas vezes a gente esteja falando de commodities e tudo mais, né, isso não faz muita diferença, tá? É importante a gente entender que a gente precisa ter uma percepção verdadeira da opinião pública para que as coisas aconteçam também da melhor forma possível. Então, a missão, ela se dá em todos os níveis aí de comunicação dentro do agronegócio. Excelente. Então, quase 15 anos, cerca de 15 anos de carreira. E de vida, você tinha qual? Qual a idade que você tinha quando você passou a realmente ter essa oportunidade de enxergar o agro? Ei, rapaz, tá querendo me expor aqui, meu, mas deixa eu deixa eu pensar, cara. Não, porque é interessante, porque o raciocínio é o seguinte, né? Enxergar que depois de algumas décadas, certamente, né? Você que é acostumado com um centro urbano tão grande, né? Tem essa possibilidade de enxergar e pela expertise, pela história de vida, consegue captar todo esse valor que você citou aqui, né? É isso, mas na época eu acho que eu estava com 34 para 35 anos, tá? E desde então, esse tem sido cada vez mais o meu foco, né? No entanto que hoje eu moro em São Paulo, mas eu, pelo menos uma vez, uma semana por mês, eu moro ali no Mato Grosso, né? Então eu entendo a necessidade de estar presente, conversando com as pessoas, entendendo, né? A gente vive um momento muito dinâmico no agro como um todo, né? Independente, tem horas do agro que você sabe bem, né? Tem uma parte do setor que está voando mais, outra voando menos, e cada momento exige um tipo de comunicação, né? Existe a comunicação para quem está consolidado, existe a comunicação para quem está querendo ser conhecido, existe a comunicação para quem está querendo ganhar confiança. Então, cada momento exige um tipo de comunicação, né? Como já diria o nosso mestre Chacrinha, quem não se comunica se estrubica, né, cara? Então, é importante se comunicar sempre. Maravilha, vamos para a reta final aqui, a gente tem 3 perguntinhas tradicionais, mas antes delas, eu queria só te perguntar o seguinte, cara, qual é o teu sentimento hoje quando você está em São Paulo e houve alguma informação, né, que prejudique, que seja prejudicial à imagem do agro, à realidade, que seja baseada numa inverdade? Qual o teu sentimento pessoal? Olha, o meu sentimento, ele passa um pouco por uma frustração, né, porque no final do dia a gente está falando da base do país, de todo mundo, o país de quem reclama do agro, o país de quem não ama o agro, enfim, a gente sabe a importância do setor para o nosso país, então eu sinto um certo nível de frustração. Muitas vezes as pessoas que falam isso, elas realmente não estão abertas para uma conversa clara, né? Eu sou um cara extremamente democrático, eu estou super aberto para escutar todos os pontos de vista, até como comunicador, né? Comunicador não pode ser um ditador, a gente precisa ser totalmente aberto para conseguir realmente compreender a percepção, né? Então, para mim, é mais complicado nesse sentido, mas percebo também, tem um lado meu, né, que é o lado de quem gosta de fazer o que faz, que vê que ainda tem um caminho longo a percorrer, e isso me enche de motivação, sabe, Patrone, no sentido de realmente fazer um trabalho cada vez maior. Então, eu acho que até trazendo um pouco de volta para o movimento, é algo que me traz uma garra muito grande, porque a gente está falando de um setor como um todo. Então, o impacto num trabalho como esse, ele é muito grande, né, do ponto de vista realmente de trazer essas informações corretas para que, num curto, médio período de tempo, a gente já comece a ver as pessoas, pelo menos, mais abertas à conversa, mais abertas aos dados reais, né? Excelente, cara, excelente. Eu acho que eu compartilho com esses 3 sentimentos que você
narrou aqui, né? Há uma certa frustração, né? E você percebe que realmente muitas vezes não há uma abertura mínima que seja para um diálogo e ao mesmo tempo nos enche de gás, né? Porque a gente entende enquanto comunicadores que temos ainda um caminho longo pela frente, né? De travar uma batalha, né, entre aspas a batalha aqui, mas alicerçada em informação, que foi o início do nosso bate-papo aqui, foi sobre isso, muito bacana. Gazu, vamos lá, rapidamente aqui as 3 perguntas que fecham aqui a nossa prosa. Qual a pergunta que você, Gabriel Zuccoli, o Gazu, gostaria de responder um dia que até hoje ninguém lhe fez? Eu acho que, trazendo um pouco para o quintal que a gente está conversando aqui, Patrone, é muito louco, toda vez que eu comunico sobre o agro, eu falo que eu trabalho para o agro com as pessoas, ninguém nunca me perguntou por que o agro, né? Eles ou já vêm com concepções pré-moldadas, ou algumas curiosidades, mas ninguém me perguntou por que eu faço isso, né? Porque eu gasto toda a minha energia nessa missão do agro, né? E se me perguntassem, espero que me perguntem, quem estiver escutando aí um dia quiser me mandar uma mensagem perguntando o porquê, tá? Fiquem à vontade, mas é por isso, eu acho que todo mundo nasce com um dom e todo mundo tem a capacidade de escolher aplicar aquele dom em algo que possa ter um impacto maior do que si mesmo, tá? Então eu entendo isso realmente como a minha missão. Um dia eu vou embora desse plano e espero ter feito a minha parte nesse sentido, porque eu vejo um futuro cada vez mais belo para o agro aqui no nosso país, tá? Agora uma curiosidade sobre você. Uma curiosidade sobre eu, pode ser amplo de qualquer... À vontade. Legal. Cara, eu sou um dos caras mais metódicos do mundo, em todos os níveis. Então, organização, alimentação, eu como a mesma coisa todos os dias, pesado na balança, acordo todo dia os mesmos horários, então eu realmente sou um bicho de repetição. Eu sinto muita paz em seguir protocolos pré-definidos. Qual é teu signo, cara? Eu sou aquariano, olha que loucura. Olha só. Muito bom, muito bom. Eu sou capricorniano e também tenho me falaram que eu era metódico, eu não acreditava, eu comecei a descobrir, falei, realmente, acho que tem uma verdade nisso. Legal, cara, legal. E aí, cara, para fechar aqui, Gazu, as pessoas quiserem bater um papo contigo, conhecer mais o movimento, né? Quais são aí as redes sociais para que busquem essa informação, falem com você, enfim, que também façam parte, né, desse movimento. Bacana. E ajudem a levar essa realidade para o mundo. Ótima pergunta, acho que esse é o mais importante. Eu vou indicar para vocês o nosso site, carnedofuturo.com.br, não tem erro, carnedofuturo.com.br. Lá você vai ter acesso à nossa página do Instagram, que é @acarnedofuturo. Convido todos a entrar. No nosso site você vai poder baixar a pesquisa, tá lá em destaque. Então convido a todos baixarem a pesquisa, tá certo? Tragam essa narrativa real para o seu dia a dia, entendam os dados. Caso queiram questionar alguma coisa ou ficarem com alguma dúvida, podem mandar um direct lá na página do movimento, no Instagram, que a gente capta e responde todo mundo, tá? Então somos um canal aberto, fazemos questão de receber esse tipo de contato, e você que quer nos ajudar e fazer parte, seja comunicando a informação correta, ou tem alguma ideia que quer tirar do papel para que a gente consiga alcançar essa missão, a casa aqui é de todo mundo e a porta está aberta, tá bom? A gente escuta ideias de todos os lados. Maravilha, cara, quero te agradecer, Gazu, pela participação aqui, parabenizar, né, aqui a você e, claro, a todo o time, toda a equipe, né, que realmente abraçou essa ideia, reconhecendo a importância e o papel que ela tem, né, a missão que ela tem, melhor dizendo, né, de contribuição com informação no setor. Parabéns, cara, pelo trabalho, obrigado por ter dividido, né, tempo e informação aqui comigo e com o nosso público. Patrone, foi um prazer, muito obrigado pelo espaço. Acho que eu nem percebi o tempo passar, a sensação que eu ficaria aqui 3, 4 horas batendo papo com você, de tão legal que é, tá bom? Muito obrigado, parabéns pelo programa. Eu acho que quanto mais iniciativas como a sua a gente estiver rodando no ar, mais a nossa missão em conjunto, né, vai ser alcançada. Então, muito obrigado e vamos em frente. Espero todo mundo lá, hein? carnedofuturo.com.br. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios.
É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.